Quando você vai procurar um cirurgião plástico para fazer a sua cirurgia, para resolver o seu problema, para desenvolver o seu sonho, você não sabe exatamente qual o caminho que ele percorreu para poder chegar até onde ele chegou como cirurgião plástico. Então, quando a gente vai fazer cirurgia plástica, a gente passa por 6 anos de medicina. Então, existe um vestibular para entrar para a medicina, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. E a gente fica 6 anos estudando medicina por completo, medicina. Depois disso, a gente termina e presta uma prova para começar a residência e especialização em cirurgia geral. Então, a gente ainda não está fazendo cirurgia plástica. A gente faz mais 2 anos de cirurgia geral. Nesses 2 anos de cirurgia geral, depois de prestar uma prova para entrar num determinado serviço, a gente fica mais 2 anos dando plantão e atuando como cirurgião geral. O cirurgião geral, ele trata trauma, ele trata apendicite, hérnia, ele faz cirurgia de tireoide, ele ajuda em cirurgias torácicas, ele faz cirurgias gástricas, ele faz cirurgias bariátricas. Então, a gente ainda não é cirurgião plástico nesse momento. Então, a gente tem 6 anos de medicina e 2 anos de cirurgia geral, 8 anos de formação até agora. Depois de terminados esses 2 anos de cirurgia geral, a gente presta outra prova, mais afunilada ainda, para um serviço que você escolhe de cirurgia plástica e faz mais 3 anos de cirurgia plástica. Aí sim são 3 anos trabalhando com queimados, reconstrução de mama, cirurgia crâniofacial, cirurgia de mão e cirurgias estéticas. Então o cirurgião plástico ele passa por 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica, sendo 6 anos dentro da medicina e depois mais 5 anos de formação específica dentro da cirurgia. Então são 11 anos de formação. Então durante 11 anos a gente estuda para sair cirurgião plástico. Dependendo do que você quer atuar depois que você finaliza a cirurgia plástica, se você quer fazer microcirurgia, se você vai fazer uma cirurgia de mão, muitas vezes você entra ainda numa subespecialidade, procura serviços e entra como fellow para poder acompanhar os serviços, trabalhando especificamente naquele tema, naquela cirurgia que você quer atuar, seja rinoplastia, seja mama, seja lift. Então muitas vezes você acompanha outros serviços que fazem muito esse tipo de cirurgia para você se especializar ainda mais. Então não é fácil a formação de cirurgião plástico. Então depois desses 11 anos de formação, se o cirurgião plástico, que é um título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele ainda presta mais outra prova para poder pertencer a essa sociedade que regula e dita normas aos cirurgiões plásticos, na verdade, controla a atuação ética entre os colegas. E para pertencer a essa sociedade é necessário uma prova que a gente faz com 3 etapas. A primeira etapa é uma análise de currículo. Então a sociedade analisa quantas cirurgias você realizou, qual serviço você fez de cirurgia plástica, se é um serviço credenciado por eles, quer dizer, se eles já enxergam com bons olhos esse serviço, se é um serviço bom, que vai te dar a experiência para o que você pretende fazer depois como cirurgião plástico. Depois tem uma prova escrita e depois dessa prova escrita você passa para uma prova oral, tem uma banca examinadora, que são cirurgiões plásticos mais experientes, que fazem uma sabatina nesse candidato, para aí sim você receber um título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então olha só, tem uma prova de vestibular para medicina, depois tem uma prova para você entrar num serviço de cirurgia geral, depois tem outra prova para você entrar num serviço de cirurgia plástica e depois tem uma 4ª prova para você receber o título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por isso que é tão importante, quando a gente for escolher um profissional, saber exatamente a formação dele, se ele fez todas essas etapas e se ele realmente é cirurgião plástico. Então, se ele é cirurgião plástico, ele passou por pelo menos 11 anos de formação. E se ele tem o título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele prestou essa última prova.